eu tenho assim um carinho muito grande por essa igreja e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Eu separei aqui alguns temas para conversar com vocês. Nós somos aqui um grupo pequeno, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também fazer perguntas, tá? Eu escolhi primeiramente para nós falarmos de direito migratório e eu queria saber quem não é suíça. Aqui. Ok. Então vai interessar para vocês principalmente essa parte do direito migratório, porque quem é suíça já não tem que se preocupar com prorrogação do visto, não é troca de visto, reagrupamento familiar, né, etc. Né? Mas quem ainda está nessa fase, né, é importante estar bem informado. Vocês vão perceber que tem informações que são cruciais, que são determinantes para a vida de um imigrante aqui na Suíça. Eu coloquei ali o primeiro tema, né, do direito migratório, é o reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar é quando você faz o requerimento para reunir a família. Então, por exemplo, o marido está aqui e a esposa ainda está no seu país de origem ou está em outro país, então tem que pedir a reunião, a vinda dessa esposa para cá, né? Ou vice-versa. Né? Mas comumente, né, a gente vê que muitas vezes os maridos ou vêm primeiro aqui para a Suíça, encontram trabalho e depois, né, faz o requerimento para a esposa vir, ou ele está aqui na Suíça, ele é suíço, ou ele tem outra nacionalidade, mas ele tem um direito, né, ele tem o direito de morar aqui já e se casa com uma cidadã de outro país. Então essa pessoa tem como, né, esse homem tem que como fazer o reagrupamento familiar para trazer essa esposa. E muitas vezes pode passar na cabeça assim, é óbvio que vai conseguir. Se casaram ou querem se casar, então é óbvio que vai acontecer esse reagrupamento familiar. Só que não é tão simples assim. Às vezes o Departamento de Imigração nega o reagrupamento familiar, principalmente em relação à questão financeira. Então esse que está chamando, né, aí eu coloquei aqui embaixo, né, o cônjuge, os filhos, mãe e pai daquele que está chamando, né? Então, se essa pessoa que está chamando, que está pedindo, que está requerendo reagrupamento familiar, não tiver como comprovar que tem condições financeiras de sustentar essa pessoa, o Departamento de Imigração vai recusar. Se essa pessoa estiver vivendo, por exemplo, da ajuda do social, não tem chance. Então, é necessário estar atento a isso. Né? Tenho um caso recente no escritório, né, de um casal super jovem. Ela já estava aqui e ele super jovem também, estava já em outro país aqui na Europa. Eles se casaram e ele veio, deram entrada no reagrupamento familiar, né, da forma como eles, né, foram até a comuna, né, a Gemeinde, e depois ela me procurou. Por quê? Porque foi negado. Porque ela não conseguiu comprovar que ela tem condições de, nesse primeiro momento, de sustentar o marido dela. E eu olhei assim para ela tão jovenzinha, eu falei, meu Deus, deve estar naquela fase de lua de mel, apaixonada, recebendo uma carta do Departamento de Imigração falando que não dá, né? Então, tem algumas soluções, né? Aumentar a carga horária, conseguir mais trabalho, né? E mesmo que você possa falar, não, a partir do momento que ele conseguiu o documento, ele vai começar a trabalhar, eu não vou precisar sustentá-lo. Não importa. O Departamento de Imigração, ele preza, ele zela pela saúde financeira também da nação, né? Então, os estrangeiros têm que se adequar, né? É isso. Pode passar. Aí eu coloquei aqui, né, onde e como requerer o reagrupamento do cônjuge. A gente está aqui, né, na Suíça, para vocês verem, né, nós temos aqui vários idiomas no país, vários cantões, e em cada cantão tem uma regra, principalmente quando a gente fala de direito migratório, tá? Então, é um pouquinho
arriscado eu falar aqui para vocês, essa é a regra, ponto, acabou. Não é assim. Não é assim, infelizmente. Eu tenho até dificuldade de explicar isso às vezes para clientes que me ligam. Eu falo, aí eu tenho que saber qual é o seu cantão. Depois eu tenho que saber qual é a cidade. Para saber exatamente como que a gente vai fazer isso. Porque se for, por exemplo, parte francesa da Suíça, esquece de vir para cá como turista para casar e depois para pedir o reagrupamento familiar estando aqui. Na parte francesa é sem chance. Na parte francesa, a pessoa tem que fazer o requerimento no seu país de origem, no consulado, pedir o visto para casamento, se eles não forem casados ainda, e depois, né, para fazer o reagrupamento familiar. Então é um requerimento mesmo. Eu falo assim, não venha para a Suíça, achando que vai dar entrada aqui, porque eu ouvi falar, a minha amiga, a minha conhecida foi assim, assado cozido. Cuidado, porque cada caso é um caso. A gente não pode comparar os casos, principalmente porque não se conhece o caso detalhadamente, né? Então, às vezes tem situações que você acha, não, foi assim igual o meu caso, só que às vezes não é igual, né? E tem detalhes que o Departamento de Imigração vai observar e que talvez você não saiba que esse seja um critério, então é importante não comparar os casos. Sejam bem-vindos. Então, na parte francesa, a pessoa, para fazer o reagrupamento familiar, precisa primeiro entrar com o pedido ainda fora da Suíça. Em alguns cantões também da parte alemã são assim, tá? Aí vamos supor, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, que foi negada o reagrupamento familiar do cônjuge. Se for negado, é uma decisão de uma autoridade aqui da Suíça. Então, se é uma decisão, cabe um recurso, entende? Então, quando o Departamento de Imigração dá uma decisão e você não concorda, o que você faz? Recorre, entende? Então, existe a possibilidade, quando existir uma decisão que não te agrade, não agrade aquele imigrante, ou que a pessoa entende, não foi correta essa análise, então o estrangeiro tem a oportunidade de fazer o recurso. Isso você não está sendo rebelde, não, você está lutando pelos seus direitos, não é? Porque às vezes realmente algum detalhe passou despercebido, não é? Alguma situação no curso do processo mudou, não é? Então isso tudo pode ser reanalisado por uma instância maior, né? Pelo Departamento de Recursos do Departamento de Imigração, entende? Aí vai sair da mão daquele funcionário e vai passar para outro departamento que vai analisar o que levou o Departamento de Imigração a tomar essa decisão e vai receber o seu recurso, vai ler quais são as razões que você vê que foi injustiçado, entende? Então, sempre quando existe isso, receber uma decisão, não uma carta simples, tá? Porque às vezes o imigrante recebe, mesmo no Departamento de Imigração, uma carta falando, preciso desses documentos, ou falando assim, eles avisam, tá? Quando vão negar, eles até avisam, eles são tão bonzinhos, gente. A Suíça é tão querida que eles falam, olha, estamos pensando em recusar o seu pedido de visto. Eles são assim, eles falam, olha, nós, por esse motivo, então você tem o direito de fazer as suas alegações finais. Ou seja, apresentar para mim, tentar me convencer que eu estou pensando errado. Eles fazem isso, é o direito da pessoa. E aí, se você não consegue convencer, eles vão lá dar uma decisão mesmo, já não pode ficar, e te dão um prazo lá de 30 dias para fazer o recurso, aí você pode recorrer. Então, quando existe uma decisão, é importante que, né, se saiba, olha, a decisão cabe recurso, né, até o Bundesgericht, né, que lá no Brasil seria o STF, né, até lá vai recurso. Mas isso requer também, gente, não estou falando para ninguém aqui fazer recursos, porque isso também gera um gasto tremendo.
Eu aconselho a desde o início fazer conforme a lei, tá bem informado, é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Se todo mundo tentasse buscar informações, né, importantes, muitos direitos seriam exercidos, né? E aí, ainda aí no cônjuge, qual é o prazo? Quando a gente lê na lei isso, qual é o prazo para trazer o cônjuge para cá? A gente fala, é óbvio que vai querer trazer, casou, quer trazer, né? Mas a lei prevê o prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos. Depois de 5 anos, não trouxe o cônjuge, depois de 5 anos, é complicado. Mas é claro que num caso desse, se a pessoa conseguir justificar, trabalhava no seu país de origem, né, ou porque tinha os filhos lá e que tinha uma estrutura lá, é claro que temos exceções e o Departamento de Imigração vai analisar, por isso que eu falei caso a caso. Mas é a regra 5 anos, mas cabem exceções. Pode passar. E os filhos? Esse detalhe dos filhos me toca muito. Por quê? Porque muitas, principalmente, acho que aqui só tem brasileiro e tem uma portuguesa, né? Os portugueses estão um pouquinho melhores nessa situação de imigração por causa dos tratados que existem, né, entre a Suíça e a União Europeia. Então, os portugueses têm mais regalias, mais benefícios, privilégios, muitos privilégios a gente vai ver aqui em relação principalmente aos filhos. E em relação aos filhos, vale a mesma regra do reagrupamento familiar do cônjuge. Em determinados cantões, eles pedem para dar entrada no país de origem dos filhos, no consulado suíço. No Brasil, temos consulado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí a pessoa tem que ver qual é a jurisdição competente, né? Se é São Paulo ou se é Rio de Janeiro, para dar entrada nesse pedido. Agora, muitas vezes, quando a gente se fala de filho, é uma emergência, às vezes, que acontece. É uma situação que tem que trazer o filho rápido, não é? Ou deixou o filho com a avó, só que a avó está com problema de saúde e a mãe está aqui, está trabalhando, está casada, está trabalhando, de repente tem que trazer o filho para cá, né? Ou já tive um caso no escritório que a criança estava em depressão porque estava longe da mãe. Né? Não aconteceu nada com os familiares lá, estava bem os familiares, mas a criança estava sofrendo com saudade da mãe. E aí teve que trazer correndo a criança para cá, né? Então, nesses casos, existem exceções, principalmente em relação a esses cantões que requerem mesmo, tem que dar entrada primeiro lá no consulado, para depois... E quando se dá entrada, tem que guardar 4 meses. Né? Parece assim, 4 meses já passa rápido, mas quando a gente está falando de casamento, quando a gente está falando de filho, parece uma eternidade. Ninguém quer esperar esse prazo, né? É complicado. Mas, em relação aos cantões mais flexíveis, e eu posso dizer para vocês, em relação ao cantão de Zurique, é um cantão, né, para o Departamento de Imigração, é um cantão mais flexível em relação a esse pedido de requerimento. Agora, a única coisa que o cantão de Zurique não admite, e os outros cantões também, é quando existe a pessoa ilegal aqui, né? Quando ultrapassou o prazo de 90 dias e não deu entrada no requerimento do pedido de residência daqui, da permissão de residência de estadia. Aí passou o prazo de 90 dias, se o Departamento de Imigração souber, acabou. Aí não tem como... Muitas vezes as pessoas me ligam, já estão 2 meses ilegais aqui. Aí realmente é difícil. Aí tem que sair, até tem que tomar cuidado para sair, né? Eu não recomendo ninguém ficar aqui depois do prazo de 90 dias. Mesmo que dê entrada no requerimento no último dia do prazo, aí ok. Aí deu entrada, entendeu? Agora, ficar aqui achando que está passando férias, depois passou de 90 dias e achar, não, agora eu vou me regularizar? Não, é muito tarde. O Departamento de Imigração aqui é muito restrito em relação a isso. E aí, qual é o prazo? Aí pode passar. Eu vou ter aqui prazos, filhos de cônjuge de cidadão suíço. Então, eu vou dar um exemplo prático.
uma brasileira que é casada com um suíço, né? Qual é o prazo? E ela tem filhos no Brasil. E ela mora aqui com esse cidadão suíço. Qual é o prazo que ela tem para trazer os filhos? Aí eu vou ter ali 5 anos que ela tem de prazo para trazer os filhos, menores de 12 anos. Agora, se os filhos já são maiores de 12 anos, só tem 1 ano. Pensa na quantidade de mães que estão aqui que perderam esse prazo. Muitas. Que aí, quando o filho quer vir, que às vezes até os próprios filhos não querem vir. Às vezes acontece isso. Ou até mesmo o pai não deixa. O pai lá não deu autorização para o filho vir. E quantas perdem o prazo por causa disso? São 5 anos, filhos menores, e maiores de 12 anos, 1 ano apenas. Então, se chegou aqui o filho, por exemplo, tinha 10 anos, ela está aqui e o filho está lá de 10 anos, quando o filho ultrapassar 12 anos, acabou, nem cabe mais 1 ano, porque ela já está aqui há 2 anos. Entendem? É muito complicado. E até 18 anos. Então, ela casou, o filho tem 17 anos, ela casou, está aqui, ela só tem esse aninho mesmo para trazer o filho. Agora, ela casou e o filho já tem 18 anos, não pode trazer o filho. Entende? Agora, existem exceções a essa regra. Perdeu o prazo, não tem esse prazo. Mas o filho estava morando com a mãe no Brasil, o pai é ausente e a avó dessa criança está à beira da morte ou morreu. Não tem ninguém para cuidar dessa criança. Aí é uma exceção. Aí tem que provar, aí o departamento de imigração vai escrever uma cartinha, vai escrever lá, falar assim, cadê o pai da criança? Quem pode cuidar da criança? A criança ficou esse tempo todo com quem? Então eles vão fazer uma investigação para saber se essa criança realmente tem que vir para cá. Entende? Agora, se comprovar que realmente essa criança está sozinha lá, é óbvio, e a mãe tem né, o poder familiar, e essa é uma exceção que eles aceitam. Pode passar, por favor. Filhos de cônjuges de cidadão da União Europeia. Então, vou dar um exemplo. A brasileira que é casada com português, né, ou com italiano. Aí, essa brasileira que tem um filho, ela tem o prazo até esse filho completar 21 anos. A cara da Cláudia. Como assim? Como assim? O cidadão da União Europeia tem mais direitos do que um suíço? Hein, Greto? Tem, com base nos tratados entre a Suíça e a União Europeia. Então, nessa situação, vou fazer uma brincadeira, tá, gente? Vale mais a pena estar casada com o cidadão da União Europeia do que com o suíço. Então, até os 21 anos. Aí os italianos estão aqui todos assim, risonhos, né? Então, até 21 anos pode trazer esse filho. Por que existe essa flexibilidade em relação ao prazo? Porque a pessoa que é casada com um cidadão suíço, ela recebe o status de Suíça. A pessoa que é casada com um cidadão da União Europeia, ela recebe o status da União Europeia. Entende? Então, né, a gente está aqui numa igreja, né? Então viram uma só carne, não é verdade? Então, italiano, casou com italiano, é como se fosse italiano. As regras da União Europeia valem para essa pessoa. Pode passar. E muitas pessoas me perguntam, eu quero trazer a minha mãe, eu quero trazer meu pai, como que eu faço? Eu posso trazê-los? É muito difícil, não é uma situação fácil trazê-los, tá? Para os cidadãos da União Europeia, claro, é mais fácil, né? Mas mesmo assim tem que ter alguns critérios, mas principalmente para as brasileiras que estão aqui, até mesmo para as que já têm a cidadania suíça, tem que ter uma comprovação muito forte de que essa mãe realmente precisa, não tem mais ninguém no Brasil, não é? E aí vocês vão me falar assim, vai me contar a história e vai me perguntar, e aí, será que eu consigo? Eu sempre nesses casos, eu sempre falo, eu não sei. Tem chance? Tem chance.
mas qual é a minha chance? 50%. Entende? Teve um caso que eu falei, olha, você, essa situação, acho que você não vai conseguir. Eu fui super sincera. Quem me conhece, eu sou sincera nos casos. Acho que você não vai conseguir, mas se você quiser tentar, eu vou fazer de tudo para você conseguir. E aí, não é que ela conseguiu, gente? Conseguiu. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu trouxe a mãe dela aqui, tá feliz aqui. Aí eu coloquei ali, a prorrogação da permissão de estadia, requisitos. Aqui eu coloquei, na verdade, esse daqui, porque muitas vezes é o que o saber direito, é o tema que o saber direito mais recebe, assim, questionamentos, tá? Dos seguidores do saber direito. Por quê? Quando a gente está falando, né, que a pessoa, o imigrante vem e é um perfil, né, existe um perfil grande aqui na Suíça, principalmente a países terceiros como Brasil, Tailândia, né, que vem para cá principalmente com base no casamento, porque casou com alguém que mora aqui ou que veio para cá, né? E aí esse visto, essa permissão de residência é com base no casamento. E se esse casamento não durar? E se esse casamento chegar no final? O que acontece com essa permissão que foi concedida com base no casamento? Aí muitas, principalmente mulheres, entram em contato comigo para saber, será que eu posso ficar aqui? Eu estou em crise, ou eu não sei, né, meu casamento não está muito bem, ou ele, infelizmente, né, está me ameaçando, falando que se eu não fizer isso, eu vou ter que voltar para o meu país, né, sofre tipo de pressão, violência psicológica, né? Então, eu acho que essa informação é uma informação muito importante, pode não servir para vocês, pode não ser útil para vocês especificamente, porque de repente, né, ou vocês não são casados, ou são casados, tá mil maravilhas, né? Mas é importante passar essa informação para outras pessoas. Porque tem mulheres, principalmente mulheres, que sofrem muito com medo. Elas sentem medo, pânico de se separar e perder a guarda dos filhos, terem que voltar sozinhas para o Brasil, por falta de informação. Porque muitas vezes elas pensam que são 5 anos que precisam estar casadas, né, para não perder o direito de ficar aqui, e às vezes o casamento já não está bom, né, já sofre violência, outras questões, né, que a gente, né, não precisa falar todas as coisas aqui, mas eu coloquei aqui, são 3 anos de convivência conjugal, debaixo do mesmo teto. Então, são 3 anos vivendo debaixo do mesmo teto, um casamento intacto. O que é casamento intacto? Vivendo maritalmente, né? Agora, algumas fazem até o cálculo, algumas pessoas fazem o cálculo. Ah, peraí, 3 anos? Vai ser no dia 5 de fevereiro de 2024. Doutora Fernanda, posso então sair de casa no dia 6 de fevereiro? Muita cautela, né? Eu não estou aqui indicando ninguém ficar casada pelo documento. Não me entendam mal, não é isso. Eu só estou explicando para vocês como é feita a lei, né? A lei está falando de 3 anos de casamento intacto, convivendo debaixo do mesmo teto, tá? Só que, depois que existe a separação, o Departamento de Imigração vai investigar. Eles não são bobos, eles querem investigar. Querem saber se essa pessoa, esse estrangeiro, ficou casado 3 anos e um dia, sei lá, né? Só por causa do papel. E se for isso, eles não vão renovar. Ah, fiquei na casa 3 anos e um dia. Mas não tinha um casamento intacto, né? Não tinha, estava ali só por causa do documento, não é renovado. Não é renovado. Eu tive um caso, para mim, foi muito emblemático, que era até de um rapaz, e ele, faltando uma semana para completar os 3 anos, a esposa descobriu uma infidelidade,
E foi até a Gemeinde e falou, nós não estamos mais casados, né? Assim, maritalmente, né? Juntos. E aí ele recebeu a cartinha para ir embora. Não teve jeito. E ele falando, tem como fazer recurso? Cara, vai... Sim, todo mundo que quer fazer um recurso pode fazer, concorda? Agora, se vai conseguir reverter a situação é diferente, né? Então, mas... Aí vem o segundo requisito. São 3 anos e boa integração. 3 anos e o segundo requisito é boa integração, gente. Então, tá chegando agora na Suíça, ou tá aqui e nunca quis se integrar na comunidade. Gente, é para ontem. É para ontem. Tem que se integrar. E como que eu provo a boa integração? A boa integração é comprovada principalmente, vamos ser claros, né? Primeiro, se fala um pouco do idioma. Não estou falando aqui falar perfeitamente, né? Inclusive aqui na parte alemã é difícil, né, gente, pra gente, né? Então, mas é saber se comunicar, né? E dependendo da situação, vai ser requerido, né, para prorrogação da permissão de estadia do B e do C, determinados níveis. E eu coloquei ali em terceiro, o certificado do conhecimento de idioma. Porque quando a gente fala que tem que provar a boa integração, é provar com documentos. Ah, mas eu fiz um curso no Migro. Curso é curso, não é certificado. Ah, não, recebi até uma folhinha que eu frequentei o curso, tantas horas, tantas lições. Não é o suficiente. Hoje o Departamento de Imigração exige o certificado de uma instituição que vai lá, vai aprovar você e vai analisar avaliar qual é o seu nível de alemão. Entendeu? E aí o próprio Departamento de Imigração disponibiliza uma lista de institutos que podem fazer essa avaliação, quais são os certificados que eles vão aceitar. Ah, mas eu estou fazendo curso ainda, eu não tenho esse certificado, o que eu posso fazer? Não tem problema. Se você já está fazendo curso, isso já mostra que você está buscando estar bem integrada, né? Inclusive, agora, por exemplo, quando a pessoa se casa, né? Até aqui na Suíça, vem aqui para a Suíça, se casa aqui na Suíça. Para dar entrada no reagrupamento familiar, que é uma coisa é casar, outra coisa é dar entrada no requerimento para conseguir a permissão para ficar aqui, né? É outro procedimento. Nesse momento que a pessoa vai dar a entrada, muitas vezes, dependendo do cantão, já recebe uma cartinha dizendo queremos o certificado. Aí você vai falar, mas eu acabei de chegar aqui, gente. Não deu nem tempo de eu respirar e já estão pedindo o certificado. Aí o que acontece nessa hora? Se inscreva no curso. Vai fazer um curso, mesmo que seja online, né, uma vez na semana. Isso já prova a sua boa vontade de se integrar. Ah, mesmo que seja gratuito? Gratuito, mas tem que ter a prova que você está... Isso, gente, vamos combinar que não é só por causa da migração, né? Não é só por causa do Departamento de Imigração. É muito humilhante a gente estar morando aqui, lá comprar um tomate, você não saber falar o que você quer comprar, né, o tomate. Então, o que eu quero falar para vocês? Tem esse requisito, né, a boa integração, a questão do idioma, que é para você preencher o requisito aqui para a Suíça, para o Departamento de Imigração. Porém, isso faz bem para você. Faz bem para você pessoalmente, né? Mas a gente tem que realmente procurar se integrar pela gente, e não para preencher um requisito exigido pelo Departamento de Imigração, né? Mas sendo mais fácil, se você vai ter filho, né? Se você quer ter uma profissão, se você quer exercer uma atividade profissional aqui, você vai ter que saber se comunicar, não é? Se você vai lá na escola, a professora do seu filho quer te falar alguma coisa importante do seu filho, você não vai saber? Ou você vai precisar sempre de um apoio de uma amiga? Nada contra, né? Isso é útil. No início da nossa caminhada aqui na Suíça, ainda bem, dou graças a Deus pelas amigas, pelas pessoas boas que podem nos ajudar.
mas uma hora ou outra você que tem que andar com as suas próprias pernas, até para que você possa ajudar a outra pessoa que está chegando, né, e inverte a situação, né? Então, façam esse curso de alemão, né? Mesmo que seja devagarzinho, uma vez por semana, uma horinha aqui, outra ali. Tenta ler as coisas, né, em alemão, assistir o jornal, que isso vai fazer a diferença lá na frente, né? E quando chegar uma cartinha exigindo isso, peraí, deixa eu ir lá nos meus arquivos, na minha pasta tem já um certificado prontinho. Vai estar ali, você vai ficar super bem, não vai ter aquela pressão, porque quando chega a carta e pede o certificado, tá? Aí é uma adrenalina que eu sinto nas pessoas. Meu Deus, eu não sei falar, já estou morando aqui, eu não sei falar. Aí eu falo, tudo bem, vamos fazer o seguinte, se registra num curso, se inscreva num curso, a gente vai informar que você precisa de mais tempo. Você precisa de um prazo para apresentar o certificado. Entende? Então, também não é uma dor de cabeça, mas vai requerer uma dedicação maior, né? Se vai pegar ali, né? Se você consegue ali um prazo, sei lá, de 6 meses, no máximo um ano, você vai ter que correr atrás desse um ano. Então, outro tópico em relação à boa integração que vai ser analisada é a pessoa não viver do social, né? Porque, eu vivi do social num período muito difícil, mas agora eu já estou trabalhando. Ótimo, você já não está mais vivendo do social. Ou você está vivendo no social nesse período, mas você tem uma justificativa, ou porque teve um problema no casamento, né, ou ficou muito tempo doente, estava, né, no seguro, né, da empresa, né, que paga por algum tempo e depois acaba e aí não tem como se aposentar por invalidez. Tem uma série de situações que pode levar a pessoa realmente a ir para o social, né? Existe, a vida financeira de qualquer pessoa tem altos e baixos, né? Pode existir altos e baixos, né? O que o Departamento de Imigração vai observar é se essa pessoa está no ócio, né? Podia estar trabalhando e não está trabalhando, está vivendo do social, entende? Isso vai ser observado, tá? Mas, é claro, é importante não estar no social, isso é importante, mas se estiver, também não é o fim do mundo, não quer dizer que vamos expulsar daqui da noite para o dia, não é assim. A pessoa tem o direito de se explicar, para dizer por quê. Às vezes eu tenho casos de situações, principalmente quando a gente está falando de separação e divórcio, que vai ser um tópico que eu vou falar daqui a pouco, em que muitas vezes a mulher, né, que cuida das crianças, né, que está numa fase de separação e o marido não ganhava o suficiente para arcar com as próprias despesas separado e pagar uma pensão que dê para custear todos os custos da ex-esposa com os filhos. Aí essa esposa tem filho pequeno, o que vai fazer, gente? Aí me pergunta, mas como que eu vou viver com isso? Falei, infelizmente. Porque aqui vocês vão ver, eu vou explicar, que primeiro tem que ver quanto que o marido tem para pagar as próprias despesas, qual é o salário dele, o que sobrar vira pensão. Só que às vezes o que sobra não é o suficiente para custear toda a despesa de uma mãe com os filhos, entendem? Quando você tem filho, esse meu exemplo, né, que você perguntou também da família, quando você tem filho, em relação a esse prazo de 3 anos, é mais flexibilizado. Então, esses requisitos, prazo de 3 anos e a boa integração, esses requisitos são levados, assim, colocados de lado se tem filhos em comum. Porque se a mãe tem a guarda, ou a guarda compartilhada, ou até mesmo a mãe não tem a guarda, e ela é a pessoa que está aqui pelo reagrupamento familiar, só que ela tem direito de visitar o filho, tem direito de visita, ela pode ficar aqui para exercer o direito do filho, ou seja, o filho tem direito que a mãe fique aqui, entendeu? Aí, ao contrário, é o filho que tem direito de ter convivência tanto com a mãe como com o pai. Então, essa segunda parte, né, eu gostaria de conversar com vocês sobre direitos de família aqui na Suíça. O primeiro tema que eu separei para vocês é sobre casamento.
que a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre do reagrupamento familiar, né, quando se casa. Agora, uma pergunta que sempre me fazem, né, é possível vir como turista aqui para a Suíça e se casar? Né? Quem me falou que a filha trabalha no registro civil? Foi você, né? Depende do cantão, né? Existem cantões que permitem o casamento, mesmo a pessoa estando no período de 90 dias, e tem outros que não, essa pessoa tem que voltar para o seu país de origem, dar entrada no visto, e aí depois pode vir para se casar aqui. E eu coloquei o segundo tema. Ah, não, isso aqui, eu peguei essa estatística. Pode passar isso. Olha só, eu peguei aqui para vocês que eu achei interessante. Em 2022, nós tivemos um aumento do número de casamentos. E eu acho que tem aqui casais que aumentaram esse, né? Aqui presente, né? E foram 40 mil. E vocês notem ali na época da pandemia, teve uma queda, né, do número de casamentos. Sim, E 2020, 2021, aí 2022 subiu de novo o número de casamentos aqui na Suíça. Casamento no geral? No geral. No geral. No geral. E aí eu coloquei no terceiro slide um tema que eu acho que não se encaixa muito bem com o perfil de vocês, que é o concubinato, mas eu queria já esclarecer para vocês terem esse conhecimento já arquivado aí na mente de vocês. Né? O concubinato, ele é quando não tem casamento, né? Quando, que a gente chama também no Brasil como união estável, né? Então, nesse caso, não existe direitos de família, né, entre os concubinos. Então, se moram juntos apenas e não dá certo, não existe possibilidade de pedir pensão alimentícia, né? Se vier a falecer e não tiver deixado o testamento e não tiver um contrato de concubinato, também não tem direito à herança e etc. Agora, isso não se confunde com a pensão do filho. Então, se mora junto, teve um filho, aí o filho tem direito à pensão, não tem nada a ver, tá? Aí tem direito de família em relação à criança, mas não tem direito de família entre os dois, tá? Aí, aqui na Suíça, não é igual no Brasil, que a união estável é reconhecida como família. Aqui na Suíça, né, é uma herança mesmo, né, do cristianismo mesmo, né, que é família, né, em relação ao casamento, tá bom? É claro que nós temos agora certas leis novas, né, que reconhecem também os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? Mas assim, essa questão de não reconhecer o concubinato como família, né, é algo assim que eles raciocinam assim: ah, quer ser família, então casa. Entendeu? Simples assim. Né? Então, essa aqui é a grande diferença. Entre os concubinos não existe direito de família. Agora, claro, no casamento, marido e esposa, né? Marido e mulher, né? Se o casamento não vai para frente, existem aí algumas questões importantes. E entre os cônjuges, né? Com base no casamento, existem certas obrigações também, né? E uma das obrigações é em relação à parte financeira, né? Existe aí entre os cônjuges a solidariedade, ou seja, quando um não pode, o outro tem que suprir, né? Questões financeiras, patrimoniais. Isso tudo eu estou falando para pessoas que já estão legalizadas aqui. Tipo, né? Tem um permissão. Pessoas que estão legalizadas aqui. Ok. Agora, se a pessoa está ilegal aqui, porque entre os concubinos também dá para fazer contrato de concubinato, entende? É diferente. Agora, em relação a pessoas que estão ilegais aqui, infelizmente eu não recomendo ficar ilegal na Suíça. E no casamento, voltando, eu quero só falar um detalhe do casamento. Aqui na Suíça nós temos 3 regimes de bens, né? Vou falar em português o que seria em português, né?
temos a participação final nos aquestos, que é parecida com a comunhão parcial, ou seja, o que foi adquirido durante o casamento é dos dois, onerosamente, né? Então, o fruto do trabalho é considerado dos dois, por exemplo. Temos o regime da separação de bens, que é dele, que é meu, tá? Agora, isso não significa que eu compro meu arroz e feijão e ele compra o arroz e feijão dele. Não é assim. Porque em relação à convivência conjugal, ainda existe a solidariedade. Agora, patrimonialmente, comprou alguma coisa, comprou um carro, comprou uma casa, tem dinheiro na poupança. Se é separação de bens, se está no meu nome é meu, se está no nome dele é dele. É assim, separação de bens. E tem a comunhão universal de bens, que tudo que foi adquirido antes do casamento, durante o casamento, é dos dois, inclusive herança. Herança, ele recebeu uma herança do pai. Se for comunhão universal, a esposa tem direito. Agora, se for a participação final nos aquestos, que é a comum, que a maioria está casada por esse regime, recebeu herança, é só dele. Herança não entra na comunhão. Doação. A mãe resolveu doar uma casa. Doação, a título gratuito, ou seja, não existe uma contrapartida, né? Uma remuneração, né? Então, nesse caso, é gratuito, então não entra na comunhão. Entenderam? Agora, comprou a casa, é diferente. Aí, com participação final dos aquestos, aí tem direito à metade, tá? Agora, para escolher o regime da comunhão universal ou da separação de bens, tem que fazer um contrato. Se não fez o contrato, quer dizer o quê? Qual é o regime? Participação final dos aquestos. É a geral. Então, se casou e não fez contrato matrimonial, então é o regime da participação final dos aquestos, que é a comunhão parcial, praticamente, lá do Brasil. Agora, se quiser regime da separação de bens ou da comunhão universal, aí tem que fazer um contrato matrimonial, que no Brasil a gente chama pacto antinupcial. Aqui se chama contrato matrimonial, que esse contrato pode ser feito antes do casamento, como pode ser feito depois do casamento, para mudar o regime. Nós casamos pelo regime da participação final dos aquestos, só que a gente está vendo que não é o melhor, nós queremos mudar, queremos passar para a separação de bens. Aí tem que fazer um contrato. Mesmo durante o casamento é possível mudar o regime de bens, tá? Agora, eu não recomendo o regime de separação de bens para pessoas, para um casal cujos cônjuges vão ter situações bem diferentes profissionalmente. Então, é o marido que é o provedor, que trabalha, que está em ascensão profissional, e a mulher fica em casa com os filhos, cuidando dos filhos. Vai falar que é regime da separação de bens? É muito injusto isso. Ela se dedica a abrir mão Desculpa os homens aí, hein, gente? Desculpa aí. Também haja, né? Se ela vai abdicar da sua vida profissional para cuidar da família, cuidar dos filhos, não é? Até pelos doutrinadores, os juristas que escrevem livros, fazem essa recomendação para os cônjuges prestarem atenção nesse ponto. Porque um vai ter uma ascensão profissional, a outra parte vai abdicar da carreira 15 anos da vida, e aí vamos supor que acaba o casamento através do divórcio. O outro vai estar lá com uma profissão, né, já estabilizada, e a outra vai virar desculpa, vai para o social. Assim, resumidamente, entende? É complicado, né? E aí, na hora de fazer a partilha de bens, tem direito a nada. E aí, se o homem... Estou dando assim um exemplo pior, tá, gente? Só pra gente falar assim, radical. Aí vamos supor que o homem era autônomo e nem tinha fundo de pensão. Não tinha o FGTS, a Pensionscassa daqui. Era autônomo, separação de bens, a mulher só cuidava das crianças e ele resolveu viver a vida solitariamente agora, ou acompanhado, não sei. E aí, gente?
Se for regime de separação de bens, ela não tem direito a nada, metade do patrimônio, ela não tem direito, ele fica com 100% do patrimônio adquirido, se for separação de bens. E se ele for autônomo, não tem pensionscasse. Ou seja, nem para aposentadoria ela vai ter. Entende? Se ela não tiver o terceiro pilar, por exemplo, né? Ela vai ter o mínimo ali do arrafal, se tiver contribuído alguma coisa, né? Com certeza tem. Mas o que eu quero que vocês entendam, assim, que o regime de bens é um tema que tem que ser pensado, tem que ser discutido entre o casal. E tem que ser sincero. Muitas vezes, dependendo da cultura, é difícil conversar sobre isso. Principalmente eu já atendi pessoas que falam assim, não, porque se eu tocar nesse assunto em casa, ele vai achar que eu estou de olho no dinheiro dele. Aí separação e divórcio, já que a gente já estava começando a falar sobre um pouquinho sobre isso, né? Aí eu coloquei esses dois tópicos, assim, separação e divórcio, para vocês entenderem a diferença. Porque, gente, às vezes eu estou na audiência, é a audiência de separação. E vamos supor, para minha cliente não é bom ela fazer o divórcio agora. Aí ela vira, processo de separação. Eu quero o divórcio mesmo, que não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, não é divórcio, é separação. Por quê? Existe uma diferença crucial. Separação é uma coisa e divórcio é outra. O divórcio coloca fim totalmente no matrimônio. Não vai existir mais vínculo conjugal. Não vai haver mais a solidariedade entre os cônjuges. Já não vão ser mais cônjuges. Pode ter o vínculo do filho. O filho é o vínculo que mas jurídico não vai ter mais nenhum. O divórcio põe um fim totalmente. Agora, a separação não. Eles vão estar casados, mas vão estar separados. Vão ter esse tempo para refletir. Entende? Então, determinadas pessoas vêm... determinadas pessoas me procuram e eu vejo que às vezes ainda existe amor, entende? Às vezes o casal está precisando, sabe, refletir. Eu vejo isso, sabe? Eu não vejo só história triste. Eu vejo história triste, mas eu vejo finais felizes, né? Eu vejo finais felizes. Eu já tive uma situação que teve reconciliação no dia da audiência. No dia da audiência, beijando, chorando de emoção. E o outro advogado, isso a gente não vê muito, né? Eu falei, isso a gente não... E o juiz? A juíza achou interessantíssimo. Ficou super feliz. Vamos acabar a audiência, tá bom? A conta chegou. Mas pagaram felizes. Então, na separação, inclusive, essa foi a ideia do legislador, em prever a separação antes do divórcio, a separação judicial antes do divórcio, para dar um tempo para o casal pensar. Porque nesse período antes do divórcio, pode ser que eles percebam que foram feitos um para o outro, que vale a pena dar mais uma chance, né? Então, existe sim essa possibilidade de se reconciliar. Então, a separação judicial é para dar esse tempo para o casal pensar se eles querem realmente dar esse outro passo e ir para o fim do casamento. Se eles perceberem, não, eu quero ficar separado, eu quero ficar casada, mas separado o resto da minha vida. Se quiser ficar, pode ficar. Pode ficar separado o resto da vida. Cada um morando numa casa. Aqui na Suíça é permitido. Ninguém que está separado é obrigado, depois de 2 anos tem que entrar no divórcio. Ninguém vai ser obrigado. E também o divórcio não é automático, tá? Muita gente pensa, não, vou fazer a separação, depois é automático, né? Depois de 2 anos já estou divorciada. Não. Tem que entrar com o processo de divórcio. E também aqui na Suíça não é igual no Brasil, que vai ali no cartório, amigavelmente faz uma escritura pública de divórcio, não. Aqui tem que ir para o juiz. Mesmo que seja amigável, tem que ir para o juiz. Pode passar. Tá aí. Separação judicial. Eu coloquei aqui, né, separação pode ser que não seja judicial, pode ser só uma separação de corpos. Ele pegou a mala e foi embora.
Estão separados. Mas nada está regulamentado. Ah, ele saiu de casa e eu tenho filho, ele não está pagando aluguel, ele não está pagando pensão. E aí? Como que se resolve isso? Então, numa situação dessa, é melhor entrar com um processo para que o juiz organize a vida do casal nessa fase. Aí vai ter uma sentença que vai dizer, por exemplo, quem fica na casa e quem sai. E esse caso é importante se raciocinar que a casa pode ser de propriedade do marido, por exemplo, e pode ser que seja ele que tenha que sair de casa, porque a casa, o lar conjugal é concedido para aquele que precisa mais na separação. Então, ela que vai ter a guarda, ela que cuida das crianças, vou dar esse exemplo, ela é estrangeira, tem dificuldade para encontrar um novo apartamento, não tem uma renda alta, mas o marido tem. Então, para quem é mais fácil procurar um apartamento que, sei lá, de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro? É ele, entende? Então, o juiz vai analisar quem precisa mais estar nesse imóvel, entende? Isso vai ser analisado. Agora, tem situações inversas. Tem situações em que ela é a batalhadora, ela que trabalha e o marido, não estou falando que não faz nada não, mas tipo, tá doente em casa. Ou tá cheio de dívida no Betreibensamt. Ele vai ter dificuldade em encontrar um apartamento, entende? Porque ele tem Betreiben, aí vai ser difícil. E ela vai ter mais possibilidade, então é ela que sai. Entende? É assim. Então, o segundo tópico, guarda dos filhos menores. Ah, eu não trabalho, eu sou estrangeira, eu não falo alemão, ele está dizendo que vai tirar os filhos de mim, está dizendo que eu não tenho condições de ficar aqui, que eu vou voltar para o Brasil, que eu não sei o quê. Aí vocês já viram quais são os requisitos, 3 anos e boa integração, e você já vai pensar, não, essa pessoa aí já está 3 anos, vocês vão dar consultoria até. Vocês vão dar consultoria. 3 anos, vivendo debaixo do mesmo teto, tem boa integração, tem filho menor. Então, olha, eu acho que você pode ficar aqui, né? Agora, quem tem a guarda? O juiz vai analisar quem é a pessoa central na vida das crianças, dos filhos. Nem sei. O juiz vai analisar isso, tá? E se as crianças estiverem numa idade que possam ser ouvidas pelo tribunal, o juiz vai chamá-las e vai conversar espontaneamente. Não vai ser aquele tribunal, né, com martelo, não vai ser assim, vai ser numa salinha mais descontraída. E as crianças são ouvidas, vão ser, né, questionadas. Como que é seu dia a dia? Qual é a sua classe? Qual é a sua matéria preferida? Ah, que bom. Onde que você almoça depois da escola? O que você faz? Eu almoço com a minha mãe. E depois, o que você faz? Eu brinco com a minha mãe. E depois? Quem te leva ao médico? Minha mãe. Aí você vê o quê? Quem é a pessoa central na vida da criança. Aí os pais podem estar pensando assim, poxa, mas eu trabalho, isso é injusto. Eu trabalho o dia todo, eu que sustento a casa, eu trabalho pela minha família, pelos meus filhos. Hoje existe uma tendência do tribunal e da lei também de conceder a guarda compartilhada. Vocês já ouviram falar nisso? Guarda alternada, guarda compartilhada? Então, é para conceder realmente uma convivência maior com o pai. E não ter esse espaço de 2 semanas, né? De 15 dias. É muito tempo para a criança ficar também longe do pai. Então, existe essa tendência de aplicar a guarda compartilhada. Mas isso se o pai tiver tempo para ter a guarda do filho. Eu tive um caso que o pai trabalhava na construção, 100%, ele chegava cansado em casa, normal. Tinha que acordar, tinha que estar 6 horas já trabalhando. Não tem condição dele tomar conta de um bebê, por exemplo. Entende? Então, isso tudo vai ser analisado. Então, como eu falei, né? Cada caso é um caso. Vai ter que analisar cada caso. Agora, não quer dizer que esse pai que trabalha 100% na obra, na construção, não tenha como ver o filho durante a semana.
Então, uma visita, isso eu aconselho muito para as minhas clientes. Por que não faz uma visita flexibilizada? Flexível, né? É de 15 dias no fim de semana, mas esse pai, sei lá, 2 vezes na semana tem condições de, depois do trabalho, buscar a filha ou o filho, jantar, passear, receber em casa, depois leva para casa da mãe para dormir, entende? Então, existe essa flexibilidade também no tribunal, né? Para a criança poder também ter convivência com o pai, porque é saudável, faz bem para a estrutura, né, da criança, para o crescimento, desenvolvimento psicológico e social de toda criança. E é um direito que a criança tem, né? Porque tem pessoas, infelizmente, tem mães que fazem alienação parental, e pais também, que fazem alienação parental, por uma questão egoísta, né? De querer atingir o outro, e não pensa na criança, né? E se eles não conseguem conversar, tem que ter uma pessoa que olha mãe, os seus finais de semana são esses, os seus dias são esses, o horário é esse, tá bom? Férias, né? Vai ser assim, assado e cozido. E aí, olha, pai, é assim, assim, aí vai fazer um calendário bem prático, a agenda, né? Um calendário, como que vai ser feito, né? Então, isso funciona muito bem aqui na Suíça, de ter uma pessoa neutra que vai fazer essa intermediação. É claro que isso para muitas pessoas pode se tornar incômodo, porque vai ser uma pessoa interferindo diretamente no dia a dia do seu filho, né? Mas muitas vezes é melhor ter essa pessoa do que ter que falar com o outro se a comunicação não está funcionando. Mas a intenção é que algum dia eles possam conversar e eles possam dispensar essa pessoa que vai ser essa intermediadora. Então, essa intermediadora tem essa função também, de apaziguar a situação até que eles possam conversar entre si. Então, vão ter reuniões onde os dois vão estar juntos, vão ter reuniões que vão ser separados, até ela sentir, não, agora vocês já conseguem ir sozinhos, aí ela pode pedir para sair do caso. Pode passar. O divórcio. No divórcio, vocês estão vendo que são os mesmos tópicos, né? Até os 5. Só que tem os tópicos 6 e 7, que são partilha de bens e partilha do fundo de pensão. Então, na separação, vocês a pessoa não precisa se preocupar com a partilha de bens. Porque não é discutido. Por quê? Pode haver a reconciliação. Então, para que perder tempo com partilha de bens? Esse é o raciocínio. Entende? Então, a partilha de bens... eu tenho uma casa no Brasil, eu tenho uma casa em Portugal, tenho uma casa aqui na Suíça. Vou me preocupar com a partilha desses bens? Não, né? Só num eventual divórcio. Agora, e também dependendo da situação, dependendo do regime de bens. Agora, em relação a isso, eu queria só chamar a atenção da declaração de imposto de renda. Porque aqui na Suíça, quando é casado, a gente faz a declaração de imposto de renda em conjunto, a partir do momento que o estrangeiro tem o C. Quando os dois têm o B, não precisa fazer a declaração de imposto de renda em regra, porque é feito o desconto direto na fonte, que a gente chama lá no Brasil assim, é descontado direto na folha de pagamento o imposto, né? Quando tem o B. Agora, a partir do momento que tem o C ou que é cidadão suíço, aí tem que fazer a declaração, né, tem que preencher aquele formulário e mandar, né, pro departamento de imposto. E nesse formulário vocês podem observar, e eu recomendo, sério, eu sei que muitas mulheres, muitas brasileiras, muitas pessoas não se interessam em questões de imposto, porque meu marido é suíço. Eu também já vivi isso, meu marido é suíço e eu deixava ele fazer tudo, né, até certo tempo. E é uma situação cômoda, mas é importante saber o que está sendo escrito ali, o que está sendo declarado, né? E aí, uma dica. Às vezes chega no meu escritório pessoas que realmente, pela dificuldade da língua, dificuldade do idioma, vai se acomodando. Eu cuido da casa, ele cuida das finanças. Legal, ótimo. Mas pelo menos saiba quanto que é o aluguel que você paga.
pelo menos saiba, né, qual é o orçamento familiar, quanto se ganha no ano. Isso é importante. Se tem alguma dívida, né? Por quê? É sua declaração de imposto de renda também. É dos dois. Se for declarado alguma coisa errada, se estiver sonegando imposto, você acha que só ele que preencheu que vai levar a bomba, o processo? São os dois, porque o imposto de renda é dos dois, tá? E aí, vem dentro desse formulário, vem um tópico lá para você preencher o seu patrimônio que está no exterior. É obrigatório? É obrigatório declarar. Declarar não significa que você vai pagar mais. Pode pagar mais? Pode. Mas não quer dizer que vá pagar mais. Declaração é declarar o que você tem. Você está fazendo uma declaração. Não quer dizer que você vai declarar e você vai automaticamente ter que pagar mais. Porque tem ali uns cálculos. Eu não sou contadora, mas tem alguns cálculos que você tem, ainda mais, por exemplo, em Portugal é menos, mas no Brasil o câmbio está muito desvalorizado, né, no Brasil. Então, às vezes, uma casa que está lá está um valor muito baixo aqui. Às vezes não, às vezes é uma mansão, uma casa maravilhosa, enorme e tal. Aí realmente vai pesar aqui no imposto. Mas é importante, você não pode, as pessoas não podem sonegar aqui. Por quê? Se descobrirem, é fraude. E isso pode causar até expulsão da Suíça. Vocês acreditam? Pode causar. Agora, meu Deus, ela está falando agora que tem que declarar. Eu não declarei, meu Deus do céu, eu vou ser expulsa da Suíça. Não é assim. Aqui você tem uma chance. Tem uma chance. Se você quiser botar em ordem tudo, você fala, meu Deus, olha, eu estava sonegando, não sabia, eu estava declarando até lá no Brasil, nem precisava, mas estava declarando no Brasil. Aí essa pessoa pode se autodenunciar. A pessoa pode fazer isso uma vez. Aí não vai sofrer penalidade. Vai ter que pagar o imposto? Vai ter que pagar o imposto. Vai ser retroativo. Vai fazer o cálculozinho, vai chegar a continha rapidinho na casa. Não vai ter nenhuma ação penal. Não vai ter. Por quê? Você fez a autodenúncia, você é perdoada. Uma vez. Aí você aproveita essa chance para declarar tudo. Porque se você esquecer uma conta bancária que você tem lá, sei lá, R$100, é complicado. Você sonegou mais uma informação. Então tem que aproveitar essa autodenúncia e fazer a declaração de tudo, tá? Então, tem coisas que não foram declaradas, coloque na declaração, né? Mas eu recomendo contratar um profissional da área, um contador para fazer isso direitinho, para vocês realmente não terem problema, tá? E outro detalhe, se precisar do social, tem um formulário que vai ser perguntado se tem imóveis no exterior. Se mentir, se disser que não tem imóveis no exterior, que não tem conta bancária no exterior, se mentir é fraude e cabe expulsão. Tenho alguns casos no escritório de fraude contra o social, de fraude contra o RAF. Isso aqui é sério. E ter um processo desse nas costas é um peso terrível. É um sofrimento. Sofre. Sim, é uma situação que pode ser expulso da Suíça, tá? Se ultrapassar determinado valor, é expulso. Então, partilha de bens e partilha do fundo de pensão. O fundo da Pensionskasse, que a gente fala aqui, né? Não é Krankenkasse. É Pensionskasse. É o fundo de pensão, é o que nós chamamos lá no Brasil de FGTS. Aqui na Suíça é dividido. Ai, doeu! Então, muitas vezes eu escuto isso. Poxa, mas fui eu que trabalhei a minha vida toda, eu vou ter que dar metade do fundo de pensão? Sim, da data do casamento até a data da entrada no divórcio. Esse período é dividido por 2. Então, o fundo de pensão é nesse momento que é feita a partilha de bens. Então, eu queria só chamar a atenção porque muitas vezes
em determinadas situações, eu não gosto muito de generalizar, mas a gente acaba generalizando, né? Para a gente poder dar exemplos, né? Vamos supor, o casal está em crise e tal. E é ele que é o provedor, ele que tem o maior salário, ela fica dona de casa e tal. Para ele, é mais vantagem fazer o divórcio, vocês concordam? Por quê? Se ele der entrada na separação, primeiro, ele vai ter que esperar o prazo para o divórcio. Cada mês que vai passando, é mais pensão-escassa para ela. Entende? Então, muitas vezes, chega lá, não, tá aqui o formulário do divórcio, assina aí, tá aqui. Por quê? Ele quer acelerar a situação para pensão-escassa dele, pelo menos ele economiza ele 2 anos, fica só para ele, né? Se ele primeiro der entrada na separação, ou ela der entrada na separação, e depois de 2 anos der entrada no divórcio, esses 2 anos, ela tem direito a metade de cada mês. Está lá sendo depositado 1.000 francos, a cada mês 500 francos para ela, 500 francos para ela. Aí eles pensam, não, já perdi tanto, vou perder metade, é melhor fazer o divórcio. Então, muitas vezes, quando existe uma falta de informação, né, a pessoa acaba, tá bom, vamos fazer logo o divórcio. Não estou falando para ninguém ficar casado só por causa da pensão-escassa, não, né? Tá? Mas esse é um ponto que as pessoas têm que se raciocinar. Fazer o divórcio só por causa disso, às vezes tem chance de reconciliação no casamento, né, outras questões a serem analisadas, questão de pensão alimentícia, questões de moradia. Então, todos esses aspectos devem ser analisados por um profissional, né? E um aspecto que é importante, a questão de procurar um profissional aqui na Suíça, um advogado. Nesse caso, muitas vezes as pessoas acabam não procurando um advogado, e isso acontece muito com os homens, hein? Porque os homens acabam pensando, se eu procurar um advogado, eu vou gastar muito dinheiro. E acabam indo nas audiências sozinhos. Eu não recomendo. Eu não recomendo fazer isso. E defensor público também, não? Vou explicar como é aqui. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar, se a pessoa não tem recursos para procurar um profissional, né, da área jurídica, aqui na Suíça não tem a defensoria pública como tem no Brasil, né? Mas aqui na Suíça as pessoas podem escolher o profissional da sua confiança, e esse advogado pode requerer ao tribunal a gratuidade de justiça. Olha que maravilha, é uma maravilha aqui. Só que essa pessoa tem que provar que não tem condições. Porque no Brasil é assim, você assina uma declaração de hipossuficiência, eu sou pobre, assina, tá aqui. Não, aqui não é assim não. Aqui não é assim. Aqui tem que dar extrato bancário, declaração de imposto de renda, comprovativo, né, o contra-cheque, né, as folhas de paga, os comprovantes, né, o recibo, o comprovante de salário anual, que aqui tem todo ano, né, você recebe do seu empregador do ano, a apólice do seguro de saúde, a apólice dos outros seguros. Então você tem que mostrar qual é a sua despesa e quanto que você ganha. Agora, se sobrar, no final, o cálculo que o tribunal vai fazer, se sobra 500 francos. 500 francos dá para parcelar. Entende? Agora, chega no final das contas, não sobra nada, então essa pessoa tem condições de pedir, de receber a gratuidade de justiça. Mas espera aí, essa pessoa tem patrimônio no exterior. Também não tem direito à gratuidade. Entende? Porque tem condições de arcar com as custas do processo e com o advogado, com esse profissional. Então, é tudo analisado. Tá? Então, acho que vale muito a pena, né, a pessoa, tanto mulheres e homens, né, procurarem informações, porque cada caso é um caso, né, não cheguem no tribunal, né, sem
pelo menos ter informações mínimas de como que vai ser feito, como eu vou mostrar para vocês o cálculo, principalmente o cálculo da pensão alimentícia. Mas antes da gente passar, vamos nas estatísticas. Eu botei aqui, né? Divórcios na Suíça. Olha só, em 2022 diminuiu. 16.201. E nos casamentos, vocês viram, era 40 mil, né? Casamentos. Só que o divórcio também é alto, se a gente parar para pensar, né? Divórcio, mas fica ali meio que na faixa ali, né? Entre 15 mil e 17 mil. Né? Os divórcios feitos aqui na Suíça. Salário hipotético. Esse salário hipotético está dando muita dor de cabeça, principalmente para as mulheres e principalmente para mulheres estrangeiras, tá? Por quê? Porque recentemente, há poucos anos, o Bundesgericht, que é o Tribunal Superior, decidiu que o juiz da instância inferior vai ter que analisar se, normalmente a mulher, mas é o cônjuge, tá? Tem condições de trabalhar para se manter. Mas ela sempre foi dona de casa. Mas ela tem condições de se reintegrar no mercado de trabalho? Ela tem condições de trabalhar em alguma coisa, fazer alguma coisa? Qual a idade dessa pessoa? Entende? Então, o salário hipotético está sendo, muitas vezes, cruel com muitas pessoas, principalmente com mulheres, que eram donas de casa, que ficavam em casa cuidando das crianças, e quando se vê ali numa situação de divórcio, elas vão ser obrigadas a fazer qualquer tipo de atividade profissional e o juiz vai calcular um salário hipotético para ela. Ou seja, mesmo que ela não trabalhe, vai ser considerado como se ela estivesse trabalhando e recebendo um X. Então, se o filho mais novo já estiver no jardim de infância, no kindergarten, se já estiver no jardim de infância, se considera que essa mulher já pode trabalhar 50%. Ponto. Antes do jardim de infância, precisa trabalhar? Vai ter o salário hipotético? Não vai ter. Tranquilo. Agora, se o filho mais novo já estiver no jardim de infância, vai ser calculado o salário hipotético. Mas espera aí. Como que vai ser isso? Quando que vai ser aplicado o salário hipotético? Sabe que vai se separar? O que eu aconselho? Comece a mandar currículos. Por quê? A pessoa depois vai ter como comprovar que se esforçou e que não está conseguindo. Porque normalmente se recebe uma resposta, né? Eu tive uma cliente que falou, não, eu estava quase entrando em depressão, porque eu só recebia não. Falei, pelo amor de Deus, mas me manda esse não, porque isso vai ser importante, porque eu tenho como comprovar que você se esforçou, mas que você não está encontrando, que você precisa de mais tempo. Porque se você não comprova que você está se esforçando, é igual o gráfico. Se você não comprova, é porque você vai conseguir amanhã, entende? Se você não consegue comprovar que você se procurou, eu não tenho como dizer, olha, juíza, olha só, ela precisa de mais tempo. Mas cadê? Ela se candidatou? Não se candidatou. Então, o problema é dela. Ela sabia que o casamento dela estava em crise, que o processo estava em andamento, ela tinha que ter mandado e vai, aplica ali, né? E se a juíza for bem boazinha, ela vai dar ali uns 3 mesezinhos no máximo para ela conseguir um trabalho. E quando for boazinha, senão ela pode aplicar ali a decisão do Bundesgericht e automaticamente ela já vai ser considerado ali um salário hipotético de 50%. E como que vai ser feito esse cálculo? Como que vai ser feito, né? Que salário hipotético é esse? Qual a sua formação profissional? O juiz sempre pergunta. O que você já trabalhou? O que você já fez? Qual a sua formação? Qual a sua chance de conseguir um trabalho aqui na Suíça? O que você pode fazer? E pergunta, quando que você acha que você vai conseguir um trabalho? Entende? Então, essas são perguntas padrão.
né? Para a juíza criar uma ideia do que essa pessoa pode receber. Ela pode ganhar, se ela trabalhar 50%, ela tem um filho já no kindergarten, o filho mais novo está no kindergarten, e ela já fez isso, então ela pode, ganhando 50%, ela pode ganhar 2.000 francos por mês. Então é calculado que ela ganha já 2.000 francos por mês. O marido pode complementar, pode ser obrigado a complementar? Pode. Aí o marido, sei lá, sobra 1.000 francos dele, para ela precisa de mais 1.000 francos. Aí vai lá, os 2.000, hipoteticamente, que ela não recebe, tá aqui os 2.000 que ela não recebe, e falta 1.000 e ele pode pagar só 1.000. Entenderam? Vai trabalhar, Arregaça a mão. Esse está sendo um grande, eu vejo na prática que está sendo um problema. É um problema para muitas vezes para as mulheres e principalmente quando você tem dificuldade, né, com a integração, com a língua. Às vezes tem uma formação profissional no Brasil e chega aqui, tem que ter um tempo, né, para se restabelecer, né, e aí acaba sendo obrigado ou ir para o social, naquele exemplo que a gente deu, né, ou ir fazer um trabalho que não é da sua área. Então, a Cláudia está aqui complementando essa questão dos direitos iguais e tal. Só que quem não quis isso sofre também as consequências, porque tem mulheres que estão aqui, que gostariam até estar no mercado de trabalho, né, por uma questão familiar. Ou, gente, eu tenho atendido muitas mulheres, mães de filhos autistas, que têm autismo. Pensa que, assim, tem especificamente nessa decisão do Tribunal Superior essa exceção, se for o filho autista que não dorme de madrugada, a mãe vai poder ficar mais em casa, não trabalhar os 50%. Entende? Não tem. Isso vai ter que ser relativizado na audiência, com o processo, vai ter que ser provado, né? Então, eu tive um caso especificamente que eu posso contar aqui de uma mãe de uma criança que tem essa síndrome, que ela não conseguia dormir à noite. Porque tem vários níveis, né? Ela não conseguia dormir à noite. E aí ela não conseguia ter forças para trabalhar. Porque uma coisa é você não conseguir dormir à noite 1 ou 2 dias. Outro dia, uma coisa é ser o ano todo, 2 anos, 3 anos. Entende? A pessoa não acaba precisando de um psicólogo, de ajuda. E aí, nessas situações, o que é importante? Ter comprovantes que fale que essa mãe está sobrecarregada, que ela não consegue dormir à noite, que o tempo livre que ela tem não é para trabalhar lá na faxina ou não sei aonde. Não, porque ela não vai ter forças. Isso vai prejudicar mais ainda a saúde dela. Então, se ela tiver um comprovante que fale de uma pessoa, de um profissional da área, dizendo que ela não pode se submeter a essa regra de trabalhar os 50%, aí é um caso à parte. Só que tem que provar, entende? Não basta só sentar lá, não, meu filho tem isso, ele precisa de mais atenção minha. Não. Tem que ter um comprovante específico para isso, para relativizar o que o Tribunal Superior já determinou. Nesse caso específico do autismo, é algo que não é tão difícil ser comprovado, porque a criança com autismo é acompanhada por muitos profissionais. E os pais também recebem apoio, né? Então não é tão difícil. Difícil é quando tem outras questões e que a mãe não consegue comprovar, né? E também pedir desse exemplo do autismo, mas outras questões que a criança precisa de mais atenção, tem profissionais, tem médicos que não acham necessário. E aí não vai ter como comprovar, e aí essa mãe vai vai ser aplicado para ela um salário hipotético. A partir do jardim de infância, o salário hipotético é de 50%,
E a partir da escola secundária, que é mais ou menos com 11, 12 anos, quando a criança está com 11 ou 12 anos, a mãe, estou falando da mãe em geral, tá, gente? Mas pode ser o pai também. Vai ser aplicado um salário hipotético de 80%. Então, o filho mais novo já está na Sekundarschule, então o cálculo do salário hipotético vai para 80%. Porque essa criança já não precisa muito tempo da mãe, essa criança já vai estar muito tempo na escola, entende? Agora, a criança já fez 16 anos, criança não, né? O adolescente já fez 16 anos, então essa mãe já pode trabalhar 100%. Repetindo, até o jardim de infância não é calculado o salário hipotético. Do jardim de infância até a escola secundária, cobrado 50% do salário hipotético, né? E a partir da escola secundária é 80% e a partir dos 16 anos, 100%. Violência doméstica. Tipos de violência eu coloquei ali, né? Que nós temos a violência física, que é mais fácil de se identificar, né? A violência física. E existem violências físicas que eu costumo escutar no escritório que mulheres, principalmente mulheres, sofrem e que nem sabem que isso é violência física. Por exemplo, um empurrão, isso é violência. Puxão de cabelo, isso é violência. Um tapa, é violência. Não é só um soco, deixar roxo, né? Fazer assim, isso é violência. Prensar contra a parede, isso é violência física. Entende? Violência física não é só quando deixa a marca, né? Isso é, deixar a marca é violência física, óbvio, ninguém tem dúvida. Agora, pode ser física, mas muitas vezes, muitas mulheres que sofrem violência não têm consciência que é violência, entende? Temos também a violência sexual, então, né, a gente não precisa falar aqui, mas isso é uma violência, forçar, né, a pessoa a ter relações sexuais ou relações sexuais diferentes, né, forçada, isso é uma violência. Violência psicológica, essa violência é extremamente difícil de ser comprovada, extremamente difícil. Por exemplo, xingamentos, né, ofensas, humilhações, ameaças. Só gravando. Ameaças. Não pode gravar, tá? Sem o consentimento. Sem consentimento é crime. Sem consentimento é crime. Então eu recomendo, sempre as minhas clientes falam assim, fala agora, você repetiu. Fala aqui, eu tô gravando, tá vendo que eu tô gravando? Repete. Se ele repetir, ele sabe que tá gravando. Aí tudo bem. Agora você assim, no bolso, tá... Ah, não, agora eu vou pegar ele. Não, não pode. Se for mostrado em juízo, ele pode fazer uma denúncia contra a outra pessoa. E aí, a violência psicológica, como eu falei, ela é difícil, né, de ser comprovada, mas aqui na Suíça existem instituições muito boas que dão apoio para mulheres vítimas de violência. E eu coloquei aqui duas para vocês, o BIF e o FIX. São super conhecidas essas instituições e têm atendimento em português. E é só ligar para lá e falar que quer marcar uma consulta e conversar. Ah, mesmo que eu não sofra violência física, estou sofrendo só violência psicológica, por favor, vá seja atendida, marque. Por quê? As pessoas que são atendidas por elas, vai ser feito sempre um relatório. Isso fica registrado, entende? E no final do relatório, é dado, quem te atendeu, quem atender essa vítima, vai dar o seu, como que se diz, o seu sentimento, o que ela percebeu, que a pessoa está mentindo ou que está falando a verdade, porque é uma profissional da área, vai saber o que está acontecendo. Então, ela vai dar
a sua impressão, né, o seu parecer, assim, o que ela viu. Ela não só vai fazer o relato do que foi falado, e sim vai dizer, sim, pelo que ela me falou por todas as vezes que esteve aqui, é muito provável que ela sofra violência doméstica psicológica, entende? E isso é uma prova, isso é uma prova da violência, entende? E eles fazem mesmo relatórios bons para serem apresentados no tribunal. Então, mesmo que seja violência psicológica, é importante, não é, vocês indicarem para amigas, para conhecidas que estejam passando por isso, né, procurem uma dessas instituições. Tem outras também, né, e marquem esses atendimentos. E eles também dão outros tipos de apoio. Apoio jurídico, né? Por exemplo, eles pagam as consultas jurídicas, né? Se precisar, ou se sofrer violência física também, né? Também procurem eles. Tem a violência social, que eu vou dar um exemplo para vocês, que é o marido que não deixa a mulher, né, ter amigas, receber ninguém em casa, isola, né, a mulher tem que ficar em casa, eu vou trabalhar, te tranco aqui, né, e você fica aqui, eu não quero você ter contato com ninguém. A violência financeira pode ser não dar dinheiro para a mulher, não dar informações do imposto de renda, né, não sabe. Gente, é muito comum. Mulheres que não sabem quanto o marido ganha. É uma trouxa. Não, mas tem marido que esconde. Tem marido que briga quando a mulher pergunta. Que briga, que fala, você não tem que saber, ou mente. Entende? Agora, vai na declaração, vai lá no departamento de imposto de renda e peça a declaração de imposto de renda que é sua também. Ah, mas eu já tive várias clientes que mas vão ligar para o meu marido? Eu não quero que meu marido saiba. Não vão ligar para o marido. Isso eu falo também para os maridos. Se a esposa nega, né, informação sobre os rendimentos, tem como descobrir através da declaração de imposto de renda. Chamar a polícia é muito importante, né? Se você está sofrendo violência, é muito importante chamar a polícia. Mas numa situação, até isso pode ser uma situação para se pensar. Sofreu a violência hoje, não chamou a polícia, o filho está em casa, não quer chamar a polícia, dorme, se der para dormir, né? No dia seguinte, o filho foi para a escola, pega a sua bolsa e vai na polícia. Pessoalmente, não precisa chamar a polícia porque não vai ter nada ali, não vai ter flagrante nenhum, né? Mas vai na polícia pessoalmente e fala, olha, eu quero fazer uma denúncia, eu estou sofrendo violência doméstica, é isso. Eles vão chamar uma tradutora se precisar, vai ser marcado, talvez não seja naquele dia, seja em outro dia, e é feita a denúncia, é tratada aquela situação, entende? Então, o filho não vai ser exposto de ver o pai sendo levado, né? Mas tem situações de emergência que tem sim que chamar a polícia, porque é uma questão de sobrevivência às vezes, tá? Então, tem um número de emergência. Ah, eu não sei falar. Eu já tive um caso de uma cliente que escreveu para mim num sábado à noite e eu não tenho coragem de chamar a polícia. Chame a polícia, eu não tenho coragem. Quer que eu chame? Sim, então me passa aí seu endereço, porque eu não sabia de cabeça, né? Passa aí seu endereço. Eu mesma liguei. E a polícia foi lá e viu toda a situação. Então, assim, se vocês, né, se a pessoa, não vou falar vocês, mas se a pessoa está sofrendo violência doméstica, não tem condições, ou por causa do idioma, ou porque não tem coragem, fala para uma amiga chamar. Aí eu coloquei a polícia, né, o telefone da polícia, eu botei médico de família. Por quê? Ela não tem coragem de chamar a polícia, ela está machucada e ela não chamou a polícia. Vai no médico, porque o médico tem como relatar tudo o que aconteceu, que ela está machucada, né? O médico de família é uma boa prova para a violência doméstica, né? E aí eu coloquei o telefone do BIF, do FITS, que tem atendimento em português, e também contato também do Saber Direito,
que também costuma ajudar muito para ajudar as pessoas vítimas de violência também. Apesar do Saber Direito não fazer o atendimento que o FITS faz, né, mas dá atendimento, consulta jurídica. Tá? Então, pode passar. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês e pela paciência. Obrigada.